Você que chegou aqui nesse canal, rolando um pouco para baixo, você vai entender um pouco da nossa emissora, que foi criada e pensada exclusivamente para você, empreendedor, empreendedora, ou você que quer empreender. Somos a única emissora do Brasil aberta e de diversos nichos do empreendedorismo. Ou seja, você tem conteúdos aqui de forma gratuita. Cada programa aqui foi feito com muito carinho e cada um tem um objetivo diferente. Então aproveitem, já se inscrevam no nosso canal porque é gratuito e você não vai se arrepender. Esse episódio é um marco para o subúrbio, não só do Rio de Janeiro, mas de todos os subúrbios do mundo. E que marco é esse? Hoje, oficialmente, o Empúria Pod se torna uma emissora. Uma emissora essa, digital aberta, focada no empreendedorismo. Então é com muito orgulho que eu passo esse momento, compartilho esse momento com vocês, como um momento de uma disruptura. Ou seja, a gente realmente consegue fazer coisas nesse padrão de qualidade, tá? Vindo do subúrbio, com origem suburbana, e isso me dá muito orgulho. E hoje nós estamos aqui recebendo, o Empúria Pod tem a honra de ter a Aline Soares como apresentadora, e eu vou deixar a Aline Soares, essa querida que já participou do nosso programa, inclusive o episódio dela foi um dos mais vistos até hoje, tá? Dentro do nosso programa, apresentar a nossa convidada ilustre de hoje. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a oportunidade ao Rossini, a equipe maravilhosa. A gente está aqui de novo, né? E dessa vez eu estou do outro lado da mesa. Estou muito feliz. Era para estar nervosa? Era, mas eu não estou. Eu me sinto muito em casa aqui, então eu fico muito confortável. Aí veio a surpresa, né, de entrevistar a Letícia Soares, que trabalha comigo, minha filha, e Lash Designer, que está crescendo a cada vez mais lá no salão com a gente, e o nome crescendo também. É como a nossa casa aqui, né? Está crescendo e todo grande empresário um dia já foi um grande empreendedor. Então, a gente está nessa escada aí de degrau a degrau. E a Letícia se apresentar um pouquinho para a gente, para o pessoal conhecer mais sobre ela. Antes de eu passar a palavra para a Letícia e dela falar, que ela fala pra caramba, mas ela já deu um spoiler aqui que ela fala pra caramba. Letícia, eu quero te falar, hoje você está de frente com a sua mãe, cuidado, hein, que você pode ter problemas em casa com o que você vai falar. Mas, olha, você é muito bem-vinda, é um orgulho para mim. Eu tenho 28 anos e temos aqui algumas gerações nessa mesa e esse podcast ele é justamente para isso. A gente quer conhecer a sua história, você tão nova já está empreendendo, como você, outras pessoas também da sua geração estão empreendendo. Então, acredito ser muito importante tudo que a gente vai conversar aqui, mesmo que não saia tão perfeito como é uma gravação de vídeo e tudo mais, mas que as perguntas e respostas, você pode ficar à vontade para perguntar, sejam o mais dinâmico possível, porque mulheres como você, tá se formando uma mulher já, é muito importante para a próxima geração, porque muita gente tem aquela visão de eu sou muito nova ainda para empreender, não tenho mercado, eu não tenho experiência, e você está provando aí o contrário. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. E conta pra gente aí. Claro, você provavelmente teve uma influência, mas eu quero saber como foi isso, mais detalhado. E não precisa ficar acanhada por causa da aqui, tá? Mas como é que você realmente decidiu que você queria empreender na área da estética, fazendo o que você faz? Bom, na verdade foi uma surpresa, né? Porque eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Pelo contrário, para mim eu ia seguir os passos do meu pai, que é concursado. Nunca imaginei trabalhando com público, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Então, também me ajudou muito a começar a empreender justamente porque eu aprendi a me soltar mais, a conversar mais, sendo que eu sou uma linguaruda hoje em dia. Mas começou na pandemia, quando eu ainda estava estudando, ainda estava no ensino médio, aí minha mãe não queria que eu e minha irmã ficassem em casa e colocou a gente para trabalhar no salão como recepcionista. E aí, com um saláriozinho semanal que ela dava, ela falou assim, por que você não faz uma sobrancelha para poder ganhar um dinheirinho? Aí eu falei, gostei, uma sobrancelhazinha, né, um dinheirinho. Aí eu fiz o curso, comecei com sobrancelha, e eu era muito tímida, não tinha nem Instagram. Minha mãe que tinha que postar as coisas, porque por mim, o que você fazia? Nada, eu fico lá só observando o salão. Aí eu comecei a me apegar mais, né, porque você, bem ou mal, empreendendo, tem que ter essa parte blogueira, é inevitável, você trabalha nessa área, tem que ter Instagram. E aí depois
a menina que me deu o curso falou, ai, por que você não faz cílios? É um combo, né? Tá, a pessoa tá lá. Uma pergunta, desculpa te interromper, mas Nada. eu queria aprofundar nisso aí. Você já trabalhava não, mas você já tinha um Instagram pessoal ativo? Já. Ou no pessoal, Pessoal, era ativo? Era ativo. mais ou menos. É, Ela eu era- sempre fui de não postar nada. Sim. A personalidade dela é atrás das Dos luzes, bastidores. Sim, bastidores. mas Ela, sim. ela nunca gostou, assim, o perfil dela, ela até me surpreendeu, porque o perfil dela é o oposto do que ela é hoje. Ela não gostava de câmeras, ela odeia tirar fotos até hoje, ela não gostava de aparecer. E aí, quando eu coloquei ela lá no salão, junto com a minha outra filha, era para recepção, que eu falei, esse é o perfil da Letícia. Falar pelo WhatsApp, que seria, ela ia conseguir desenvolver melhor. Só que aí ela foi crescendo e foi me surpreendendo. E hoje aí tá crescendo, evoluindo a cada dia. Maneiro, maneiro. Tá, aí continuando. Aí você fez ali o curso de sobrancelha primeiro. O de sobrancelha. Aí Tá. eu fiquei, acho que uns 7, 8 meses só na sobrancelha. Aí quando... A minha mãe que criou meu Instagram profissional, eu nem tinha, porque por mim ninguém iria saber. Sim. Aí ela começou a postar, começou a crescer, porque a minha mãe tem bastante influência, né? Aí começou a crescer... Uma blogueira. Uma blogueira Poxa. nata. E aí ela ficava, Letícia, você tem que aparecer. O Instagram é relação, você tem que postar story. Como é que o povo vai fazer contigo se você não aparece? Aí a menina que me deu o curso, ela falou, ai, começa a fazer cílios. Você vai ver que é um combo, tira um dinheirinho a mais. Só que eu odiava, porque demora muito, tem que ter muita paciência. Assim, por mais que você ganhe mais, você gasta ali com o teu tempo, né? A sua mão de obra. Então, eu comecei, já pensei, desisti 1 milhão de vezes. Na época, eu namorava e ele ficava no meu ouvido, não desiste. Aí, juntava com a minha mãe, não desiste, continua, continua. Até que eu fui pegando gosto. Aí, hoje em dia, sendo que o meu carro forte é o cílios. A sobrancelha eu levo mais como, tá aqui deitada, vamos aproveitar e fazer tudo. Aí você faz sobrancelha hoje? Faço também. Pô, inclusive já tem um possível cliente aqui. Com Porque eu preciso, certeza. minha sobrancelha é gigante. Não, e assim, eu sempre fui muito... esqueci a palavra agora, mas assim, eu sempre pensei muito à frente, né? Então, hoje em dia eu me seguro mais, mas eu sempre fui muito... você não tá vendo lá na Visionária. frente, visionária, eu Visionária. vou lembrar essa palavra, visionária. E aí eu comecei a ver que ela estava começando a crescer e eu falei, Letícia, vambora. Diferente da minha outra filha, ela já começou a desenvolver melhor. Então, assim, as clientes, ela agora faz faculdade de administração, tudo na nossa área de empreendedorismo. E assim, o que me surpreende, gente, parece que eu estou sendo entrevistada. O que me surpreende é que ela fala, mãe, eu não quero ganhar só isso, eu quero ganhar mais. Quero ter o meu espaço, quero montar a minha equipe. Ambição. E é isso, tem que ter, né? A gente que é Claro. empreendedor, a gente tem que ter. E o namorado dela sempre falava uma coisa que até eu guardo isso na minha cabeça. Que nós, empreendedores, a gente tem que trabalhar com objetivos futuros, senão a gente para. Né? Se você não pensar mais à frente, vai chegar uma hora que você não sabe para onde andar. Então, eu sempre falo isso para ela. E ele falava muito também. Você precisa pensar no que você quer. Quanto você quer ganhar? O que você quer ter na sua vida? Que eu preciso fazer para conquistar É aquilo. isso aí. Você comentou, a Aline comentou agora que parecia que ela estava sendo entrevistada, mas eu olhando de fora, vocês estão de frente aí. Eu olhando de fora, eu vejo uma pessoa que acredita muito na outra. Sim. E foi por conta desse acreditar que a gente está aqui hoje conversando de conversa para empreendedores. Hoje a gente não tem aqui um apresentador, uma apresentadora e uma entrevistada familiar. A gente tem 3 empreendedores na mesa. E isso é muito bom. Isso é fundamental porque eu tenho 3 filhos. E quando eu penso que olha o poder da influência dos pais. Então você colocou a Letícia ali na recepção, você foi vendo que tinha mais potencial e hoje, a Aline acabou de concluir, você entendeu que dá para você ir mais além. Só depende de você. Tecnicamente perguntando, eu já conversei com algumas lashes, tá? E, assim, 100% na verdade. 100% delas falaram, realmente no início é muito trabalhoso, é uma coisa que leva muito tempo. Eu já vou até mandar um abraço para Pamela, a Pamela Araújo, ela é lá de Rocha Miranda, e ela Acho que é comentou... Pamela, cacheadinha. Cacheada? Ela não é Pode- cacheada?
Não sei se o sobrenome dela é Araújo, não. É, eu também não sei, tá? Ih, Continua. Mas meu Deus, continua. olha só se não for Araújo, meu Deus. Mas é a Pamela que veio aqui. Aham. Ela falou que no início dela, ela já até aconteceu de fazer um cílio e outro não, Ih, por conta do tempo. Não, se Muito. não fosse amigas minhas, eu tenho 2 amigas, inclusive, a Isadora e a Letícia, que era tipo assim, amiga, se eu ficar 7 horas aqui, abrir o olho e tiver só 3 cílios, não tem problema, continua, é assim mesmo. Que é muito importante, né? Porque a gente se sente culpada da pessoa estar ali deitada, esperando, tendo uma expectativa de resultado, ela abrir o olho e ver 3 tufinhos, assim. Dá até uma depressão. Super decepcionante. Super. E o bom, cara, o bom disso, e eu vou até perguntar, quero até saber isso de você, é que nesse start aí, nesse momento, que é o momento de você falar, pô, isso não é pra mim. Normalmente é a hora que você fala, pô. Ela falou várias Não dá. vezes. essa Muitas frase. vezes. E como é que foi a virada de você lembrar aí, do que você lembre, tá? De você falar, não, isso aqui é pra mim, eu quero como profissão. Porque muitas das vezes não é de um dia pra noite. Porque hoje você faz 3, eu fico pensando. Hoje você leva 5 horas pra fazer um cílio, 6 horas. Amanhã você não vai levar 3. Amanhã, às vezes, você vai levar 4 horas e meia. vai reduzir Ainda nesse é tempo. longo, mas ainda é longo. É. E eu queria saber, quando você viu mesmo que... Pô, cara, isso aqui é pra mim. Eu não tô seguindo um sonho da minha mãe, ou seja, por influência da minha mãe, mas é uma coisa que eu acredito. E quando você tem na sua cabeça aí que passou por isso? Bem, você está assistindo esse episódio e está vendo o nível de qualidade que nós entregamos aqui. Não só de audiovisual, mas também de conteúdo. Então você que pode e quer contribuir para essa causa do empreendedorismo, aproveita, tem um QR Code aqui na tela e vai estar passando por todo o episódio para você contribuir com esse programa, com essas histórias inspiradoras e fazer com que essa mensagem ganhe cada vez mais força. É com esse investimento e com o nosso que a mensagem e que o empreendedorismo ganha força e inspira milhares de vidas. Então, o de eu querer pra minha vida foi há pouco tempo. Eu acho que esse ano ainda. Porque antes eu só imaginava que eu ia trabalhar com a minha mãe, ajudar o salão, que no começo nosso objetivo era realmente o salão. Mas aí esse ano, sinceramente, foi conforto. Lazer, eu falo com a minha mãe, eu gosto de coisa cara, eu gosto de sair, gosto de me divertir. E isso leva dinheiro, né? Leva tempo. Eu falei, eu gosto de qualidade, então eu tenho que trabalhar por isso. Então eu sou uma pessoa que eu não gosto de me acomodar. Eu estou ganhando tanto, então dá para ganhar mais. O que eu tenho que fazer para ganhar mais? O que eu posso fazer para aumentar? E a minha mãe sempre me deu muita força, ela nunca deixou eu desistir, sempre falou, isso aí, aproveitar o nome, minha mãe tem um nome, né, bem ou mal, aproveitar o nome dela, sempre me divulgando, sempre me inspirando a nunca realmente parar e conseguir. E, independente do que eu falasse, mãe, hoje eu quero parar de fazer cílios, quero fazer igual meu pai, vou fazer uma prova, vou fazer um concurso, ela ia dar todo o apoio possível, sendo que a gente já chegou a discutir muito, porque ela ficava assim, Letícia, você tem que decidir o que você quer. E eu falo, mãe, eu não sei o que eu quero. Não sei o que eu quero fazer, mas eu estava só levando, estava só fazendo. Até que esse ano eu realmente vi que eu gosto, eu amo muito e quero ter o meu. Que eu falo que por mais que a minha mãe tenha um nome muito influente, eu quero ter o meu nome. E isso também vai levar tempo, porque eu não quero ser associada como filha da Aline. Eu quero ser associada como Letícia, que faz cílios. Acho que toda filha de artista fala isso, né? Caraca. Pô, e é importante, né? E assim, é um orgulho, né? Meu olho chega a sair estrelinha. Tanto ela como a minha outra filha, que a outra já quer fazer concurso, não quer seguir a área da beleza, eu fico muito orgulhosa, porque nós, como pais, a gente quer isso, né? A gente quer esse resultado do filho ter um caminho. Porque a gente pensa assim, se Deus nos levar amanhã, qual é o final delas, né? E graças a Deus, ela... eu só falo para ela, empreendedorismo sofre. A gente não vai ficar sorrindo todo dia, não é todo dia que tem dinheiro no bolso. Vai ter dias que a gente vai estar desesperado, vai ter dias que a gente vai estar... melhor, mais conforto, mas é isso, é não desistir, é sempre tentar melhorar a cada dia, trazer o melhor para a gente e principalmente para os clientes, né? E o que eu faço com ela, eu faço com a minha equipe inteira. Todo mundo que, em 10 anos de profissão, todo mundo que trabalhou e trabalha comigo, eu quero que evolua junto. Se a pessoa não evoluir, é porque ela não quer. Mas, assim, ela até faz faculdade agora, ela faz professor... mãe, os professores, às vezes, falam coisas que você fala pra gente todo dia lá no salão. Eu falo, porque a trajetória só caminha quem quer, né? Então, não adianta você tentar forçar e a pessoa não querer evoluir. E é um orgulho. Tipo, eu falo, minha filha
me deixa muito orgulhosa, assim, que é uma decisão dela, mas que teve influência minha. Tu vai passar por isso também. Cara, É eu muito fico... bom. Olha, eu tô aqui e eu sempre falo isso na maioria dos meus podcasts, tá? Eu aprendo muito, cara, aqui nessa mesa. Eu aprendo troca, muito. né, de conhecimento. Porque você vê uma história dessa, e eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque eu sou o curioso, eu vou perguntando. Mas é bom. Eu sou curioso. E eu vejo histórias e cada uma é diferente da outra. E você fala, cara, que interessante. E você falou uma coisa muito importante. O empreendedorismo, a maior parte dele é o sofrimento. Isso é fato. E qual é o sofrimento? Muitas das vezes você não tem o dinheiro, ou você tem o dinheiro, porque eu conheço muitos empreendedores que têm dinheiro, mas se sentem sozinhos. Ou não sabem como investir, aonde investir, não sabe como administrar. É. E ainda entra uma questão que a Aline comentou, que é muito assustadora, que é a liberdade. A liberdade ela é assustadora. Então, quando você escolhe um caminho de você, às vezes, ser um concursado, ou você ter um bom emprego e tudo mais, você, querendo ou não, você está seguro, de uma certa forma. Você tem um salário no final do mês. Você tem uma coisa que você a pessoa que tem que se preocupar em resolver o seu problema. Com certeza. A gente discutia muito justamente por isso. Chegou uma fase que eu até, quando a gente discutia, eu falava, mãe, parece que você não quer que eu siga os seus passos. Aí ela, não é isso, é porque eu sei o quanto uma pessoa sofre. Eu sei o custo que é, eu sei quantas vezes quebra a cara. Aí ela até brincava lá em casa, você tem 2 exemplos. A que quebrou a cara do empreendedorismo é o teu pai, que é concursado. E a mãe nunca quer o mal pro teu filho, né? Pelo contrário, ela quer que ele tenha tranquilidade. E aí a minha mãe sempre ficava falando, tem certeza que não quer fazer uma provinha? Só para você ter um dinheirinho ali estável. Não, mãe, eu não quero. A gente até discutia também porque ela não me deixava quebrar a cara do jeito que eu acho que deveria. Por exemplo, se chegasse um mês que eu não tivesse dinheiro, eu queria arcar com as consequências. Eu falava, não, eu tenho que aprender que se eu não me organizar, vai faltar dinheiro e eu vou me ferrar. Mas a minha mãe, não, toma aqui, eu pago, eu te ajudo. Eu falava, mãe, não dá, eu tenho que quebrar a cara, senão eu nunca vou conseguir realmente aprender com isso. Sinceramente, assim, deixa eu até interromper esse episódio, sinceramente, me surpreendeu. Verdade. Me surpreende por quê? Porque, por isso que esse idade, podcast né? é muito importante, cara. Porque nós trazemos pessoas aqui que têm histórias, você tem 19 anos, você está começando agora. Mas está começando com uma maturidade muito boa e com uma mentalidade, cara, que eu conheço pessoas 40 a mais que não tem. Não tem. Então, é por isso que a gente até conversando no off, nós dois, eu falei que essa parte da gestão financeira é muito importante para quem está começando. É porque eu falo para ela, mas falei mais vezes, assim, eu quero que ela comece certo. Porque eu comecei toda errada, a maioria do brasileiro começa toda errada, né? Eu também. Não, todo mundo, a maioria. Eu comecei muito errado e se eu não tivesse o meu esposo nos bastidores lá arcando com o financeiro, eu não estaria aqui hoje. E é o que eu não quero para elas, né? Ela, principalmente, que está seguindo os meus passos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi contratar um gestor financeiro para ela, porque eu falei, o defeito dela também é igual ao meu, que é gastar com comida. Coisa de marca. A gente gasta muito com comida, então vamos ter um gestor financeiro para controlar a gente. E ela está no caminho certo. Tem erros, todo mundo tem, Lógico. mas comparando os erros dela do começo com os meus do começo, dela quase zero, né? Porque ela já tem a minha experiência também de ruim, o que não deu certo. E ela vê dinheiro, ela vê lucro, que eu não via, que a maioria dos empreendedores abre... Por isso desistem. Abre uma coisa, eu vou abrir, maioria de 100, 10 que dá certo, né? É muito difícil. Acho que nem 10% dá certo, bem menos. E é isso. Eu ensino para ela os passos que ela tem que tomar corretamente. A faculdade, assim, ela que escolheu, não influenciei, mas para mim e para ela é um divisor de águas. Eu falo, Mas a parte teórica, né? A parte técnica. Até para a loja mesmo, para o salão, que eu falo, aquilo ali não é meu, é seu. Né? Porque amanhã ou depois eu não estou mais aqui, alguém tem que saber administrar. Ver o Silvio Santos aí com as filhas. Inclusive pegando esse gancho, eu tenho uma proposta para fazer para vocês, tá? Mas isso vai ser no off. Ai, meu Deus. Vai ser no off. E agora confirmou mais ainda essa proposta que eu tinha. E eu quero saber da Letícia. Provavelmente vocês já conversam sobre isso. É sobre especializações
que você faz? Ou seja, você fez algum curso e tudo mais, e hoje você pratica, mas como é que tá essa sua parte de cursos e especializações? Você pensa em fazer mais? Você tem vontade de fazer mais ou não? Mais prática mesmo? O que você pensa com relação a isso? Pra mim, curso nunca é demais, né? Até porque ainda mais a área dos cílios, que cada dia cresce muito, cada dia descobre. Então, para mim, podendo fazer, principalmente congresso, eu amo congresso, porque tem aquele todo networking, né? Você conhece várias pessoas. Eu gosto muito de ir, não consegui ir no, que é o maior aqui do Rio, da área da estética. Fiquei muito triste, porque ia ser o meu primeiro ano participando, mas eu falei, não, ano que vem eu participo, não tem problema. Compro muito curso online. Se eu tiver de cabeça vazia, eu vou lá e compro um curso online, porque a praticidade do curso online é que você está em casa, você está fazendo nada, você pode fazer tranquilamente, você dá uma lidinha na apostila. Então, para mim, é sempre importante, até porque, além de estar sempre renovando as coisas, a gente também pode errar. Às vezes, a gente tem o costume de fazer uma coisa, às vezes é tendência a fazer aquilo que é errado, e aí vem um novo estudo mostrando que aquilo faz mal para os olhos. Ainda mais que é uma área muito sensível do nosso corpo. Então, a cliente também, ela tem que se sentir segura, porque ela vai estar de olho fechado. Então, ela está entregando teus olhos para você. Então, para mim, a cliente que está deitada comigo, ela tem que sentir segurança ao máximo de, se der merda... desculpa aí. Não, sem problema, sem problema. Foi espontâneo demais. Se alguma coisa acontecer, a Letícia vai conseguir resolver, que é o que a minha mãe tanto fala. Não é, o bom profissional não é o que sabe fazer. Que hoje em dia, na internet, você vê o vídeo, você aprende a fazer. Para mim, um bom profissional é qualquer coisa vai conseguir corrigir. Ou, pelo menos, né, dar o suporte. Até porque eu não sou oftalmologista. Sim. Então, você conseguindo dar o suporte já dá muita diferença para o cliente. Claro, isso aí é o profissionalismo, né? E dentro disso, você tem alguma pessoa... Eu sempre pergunto isso, tá? Até porque isso também inspira outras pessoas. Você tem alguma pessoa que você tem como uma mentora? Alguém, assim, ou algumas pessoas? Eu tenho de cada área, né? Dos cílios, eu tenho a Sara. Eu acompanho ela, muito maravilhosa. Também. Qual o nome dela? É Sara. Sara Farias. Eu acompanho ela há muito tempo, desde que ela começou. Ela, assim, antes de eu fazer... Quando o meu curso de iniciante, eu não fiz com ela. Mas mesmo eu não fazendo com ela, se eu tivesse alguma dúvida, se acontecesse qualquer coisa, ela me dava todo o suporte. Então, ela foi muito importante para mim. Ainda eu me inspiro muito nela, sendo que o nosso gestor é em comum, é o Wallace. Ele também faz a gestão dela. Então, ele compara muito. Ele fala, nossa, você está conseguindo acompanhar a Sara. E quando ele fala isso, eu fico cheia de orgulho. Eu fico, eu tô crescendo igual a Sara. E a história dela é essa também. Só que a diferença é que ela não tem uma mãe na mesma área, né? Então, a Sara cresceu e está crescendo sozinha e está, graças a Deus... Sara Farias? Sara Farias. Pode procurar Sinta-se convidada já. Depois eu vou procurar o seu Instagram e você vai ser convidada para o Empoeira Pode. Essa mesa aqui tem muito espaço para você, com certeza. Dentro disso, uma coisa puxa a outra. E eu, como um curioso, eu gosto de saber. Inclusive, quero perguntar para a Aline. Aqui não é nem mais entrevistador e entrevistador, né? Empreendedores. 2 empreendedores. Quando vem o curso de vocês? Então, eu dei curso até pandemia, né? Eu era contratada por uma empresa que eu vendia os produtos. Vendia não, trabalhava com os produtos dela. Hoje essa empresa faliu na pandemia. E depois da pandemia eu ainda tentei 2 anos dar curso, mas sozinha é muito complicado, pelo menos na minha área, porque aquela parte de fazer a gravação, de você fazer a aula prática, da preparação, eu tenho déficit de atenção, então é muito complicado, mas eu dei 2 anos depois. Então, eu tenho mais de... Vamos colocar que eu tenho mais ou menos uns 12 mil, por aí, alunos, porque eu já dei Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro, bastante. Eu rodei com essa empresa. Até hoje, elas me seguem lá na rede social, mandam foto e tal. Mas eu estou com outros projetos, né? Então, para mim, dar curso não é ainda dentro do projeto que eu estou agora. Meu projeto é transformar a Aline cabeleireira com a Aline empresária, né? Então, assim, eu estou com outros focos. Então, curso agora, a não sei que Deus fale, não, você vai fazer. Aí a gente vai fazer, mas, por enquanto, o meu projeto é outro. Prioridade é outra. E você, Letícia, pensa em... Com certeza, já está nos meus planos... Mas eu tenho uma especialização em específico que eu quero muito fazer, que é o que vai me deixar 100% segura para dar curso. Porque é uma coisa muito importante, né? Você ensinar alguém a mexer com os olhos. Então, para mim, você tem que estar muito segura do que você está fazendo. E vocês já têm um diferencial, e aqui eu vou... É muito importante eu passar isso. Minha esposa foi no salão, né? Passou ali pela experiência e tudo mais, e falou, assim, ficou encantada
ficou encantada. Ela falou, olha, atendimento excelente. Pô, Letícia é muito simpática, me trataram super bem. É um ambiente que ela falou, ó, é um ambiente diferente. É aconchegante. Aconchegante. A ideia que eu trouxe ali para Rocha Miranda foi esse, né? Porque as pessoas têm a visão de que você está num bairro pobre, né? Mais carente, você não pode ter a qualidade de atendimento que tem nos bairros bons, Barra, Recreio. Então, eu trouxe essa ideia, ainda estou trazendo, que eu ainda estou com outros projetos, disso, da pessoa entrar, ter essa expectativa. Caraca, nem parece que eu estou em Rocha Miranda, parece que eu estou na Barra, Recreio. E um diferencial que nesses salões não encontra é o aconchego. Porque você vai em salão grande... Aí a gente supera Barra e Recreio. Exatamente. Porque é o calor humano, né, que a gente tem, é de acolher, é de contar histórias. Às vezes a mulherada senta lá só para falar mal do marido. Meu Deus, deve ser muito maneiro. Aí, enfim, isso que eu trago. Lorena falou mal de mim? Não. Então tá Mas bom. é confidencial. Se a gente tivesse falado, a gente não poderia muito contar bom, aqui. muito bom. Olha, Mas é isso, a gente traz isso, a parte do atendimento, a parte do acolhimento. Eu não sei qual é a sua religião, mas a gente trabalha muito com casais, né, na igreja que eu e meu marido somos. E a gente eu trago isso, essa ideia de acolhimento, para dentro do salão, né, para as mulheres, principalmente as mulheres, se sentirem acolhidas pós-parto, que a mulher tá lá na maior depressão. Baixa, a autoestima lá embaixo. Eu faço até vídeo falando sobre isso. É essa a ideia que a gente traz. E ela segue o mesmo caminho, assim, com as clientes dela. Ela até falou, mãe, a gente precisa aumentar o salão, por isso ter uma sala só minha. Olha, é isso, entendeu? Muito bom, muito bom. Bom, aí já tá expandindo. Começou e já tá expandindo. E com relação a essa questão de autoestima também, eu sempre gosto de saber de cada área, porque o cabelo é muito importante. Mas eu já escutei falar, né? Como eu entrevisto muitas mulheres e acompanho elas também na rede social, elas falam sobre o cílio, dá um realce, mesmo sendo um detalhe pelinho, pequeno, né? Um pelinho no rosto, olho. mas te dá uma impressão de que você já acorda com autoestima elevada. E conta um pouco mais sobre isso. Porque como é isso? Tipo, qual o diferencial que a pessoa fazer o cílio com você ou ela comprar ali aquele postiço que dá para colocar fácil? Por que escolher o quê? E aí eu gostaria de saber. Então, eu atendo muita mãe. Muita. Acho que umas 85% da minha clientela é mãe e principalmente de criança pequena. Então, além, óbvio, da autoestima, né? O que eu gosto de vender para as minhas clientes? O que eu vendo? Eu não vendo só cílios. Porque cílios você encontra em qualquer lugar. Além do conforto de você ter um tempo para você, eu gosto de lembrar que, acima de tudo, você ainda é uma mulher. E quando a gente é mãe... Eu nunca fui mãe, né? Mas pelas experiências que eu assisto, quando você tem um filho, você acaba se esquecendo um pouco de você, né? Se deixa de lado, até porque a criança vira a sua prioridade. E eu gosto de lembrar isso, de lembrar que você ainda é uma mulher, que você ainda pode se olhar no espelho, se sentir linda, gostar do que está vendo, que é o mais importante. E eu sempre falo que quando a gente está se sentindo bem, a gente trata... Tudo flui. Pode ver que a gente começa a tratar os outros melhor, a vida começa a caminhar mais, só porque a gente está se sentindo bonita. E mulher, isso mexe muito com a gente, quando a gente não está se sentindo bem. Então, eu sempre falo para as minhas clientes, não é... eu falo, tenta vir pelo menos uma vez. Para você descansar, é óbvio, porque um pouco de sem criança gritando no ouvido é muito bom. Sim. Então, tirar um cochilinho. Tem gente que gosta de conversar. Eu sou muito linguaruda, então, se deixar, eu fico 2h30 conversando, tranquilamente. Mas se a pessoa quiser dormir, não tem problema nenhum também. Eu adoro ver que as clientes estão conseguindo dormir. Tem cliente até que brincar e eu ronquei, né? Eu falo, perfeito. Quer dizer que está conseguindo relaxar, que é o que eu quero. Então, às vezes, minhas clientes até acabam o procedimento, elas ficam lá sentadas, tomando um cafezinho e falam, eu não quero ir embora. E é isso que eu gosto muito no meu trabalho, a amizade. Eu estava falando isso até esses dias, que eu recebi um presente de uma cliente, eu fiquei toda boba. Eu falei, gente, quando a gente cria uma relação com o cliente, não parece nem que a gente está trabalhando, né? Parece que é um dia de garotas. Junta um montão de garota, começa a fofocar, falar mal de marido, falar mal de namorado, falar mal de ex. É maravilhoso isso. Eu adoro. Divertido. Eu até brinco com as clientes. Daqui a 15 dias me conta o que aconteceu. Se voltou, se não voltou. Eu quero saber de tudo. Sim, muito bom, muito bom. Caraca, o pós-venda. O pós-venda, mas sem ser a venda, tá? É só a curiosidade mesmo. Inclusive, a sua esposa já pode ir lá pra gente fazer os cílios nela, Com né? certeza. Precisa desse momento. Boa, Ela boa. vai amar. E, cara, sensacional, sensacional. E que bom que as mulheres estão tendo
estão tendo outras mulheres para falar isso para elas. Né? O nosso trabalho aqui do Empúria Pod, mais de 90% das nossas convidadas são mulheres. E mesmo sendo um programa criado por um homem, eu entendo que o empoderamento feminino é completamente oposto da política, tá? Completamente distante da política, eu não entro nesses pontos. Mas eu acredito que o empoderamento feminino é um bem para a sociedade. E falando até de crença, entrando numa causa de... numa conversa de crença, o empoderamento feminino, ele mexe com a energia do mundo. Sim. Né? As mulheres com autoestima mais alta, as mulheres mais relaxadas, mais felizes com elas mesmas, elas acabam sendo mais eficientes, elas acabam produzindo melhor, acabam educando os filhos junto com o marido ou sem o marido melhor. Então, acredito que é um bem não só para o universo feminino, mas para todo mundo. Inclusive, essa ideia que você montou do Empúria pode dar voz a essas pessoas, né? Pequeno empreendedor que nunca tem voz. A gente, às vezes, olha muito o lado das pessoas que têm dinheiro, tem como investir, já começa lá em cima, e quase ninguém dá voz a esse público, que é o público que mais rala, né? Que a gente rala pra caramba. E que todo mundo que é grande já passou por esse início e também. E às vezes nem passa, porque já tem alguém por trás para investir, entendeu? E o pequeno empreendedor, ele tem que lutar muito, até para continuar, entendeu? Então, é muito... Assim, eu tive um privilégiozinho, que é meu esposo, né? Mas tem muita gente que não tem ninguém. Começa, quebra a cara. Eu entrevistei várias aqui. Exatamente. E aí, o dia a dia, para quem vê na rede social, acha lindo, acha maravilhoso, mas o bastidores é só choro, né? A gente chora todo dia, de dia para sorrir de noite. Hoje a missão está cumprida. E é bom acompanhar meninas também como a Letícia, que entendem que tem essa oportunidade de começar à frente, mas não se acomoda. Isso é muito importante também para a geração nova, porque nós, como pais, nós queremos sempre facilitar a vida do nosso filho, proteger. Mas se o nosso filho também não tiver essa disposição de algo mais, não vai funcionar. E ela até briga às vezes comigo, que eu sou meia coruja, né? Eu falava que eu era uma mãe atípica, eu não ligava, não, para papel de mãe. Mas hoje em dia ela tá falando que eu tô ficando muito chata. E quero proteger. Mas acho que a mãe e o pai quer isso, né? Instinto. Quer proteger. Aí ela fala, mãe, deixa eu me virar. Eu quero ter a minha loja. Aí outro dia me fez pensar isso. Eu falei, cara, ela não tá errada. Porque ela precisa traçar o caminho dela, né? Dando certo ou dando errado, ela precisa viver isso que a gente já viveu, né? A gente já passou por isso. E o que a gente deseja é que eles tenham um futuro estável, que a gente não conte mais com a gente. Eles estejam seguros por eles mesmos. Seguros, exatamente. Aquela missão nossa, a gente já cumpriu. A gente missão cumprida. É isso, cara. É isso que eu espero dela, da minha outra filha, porque a gente trabalha a vida inteira para isso, né? Correr atrás dos sonhos dos nossos filhos que ainda vão viver o que a gente viveu. E ser um bom exemplo para eles, né? Olha, eu quero deixar um recado também muito importante, que é uma novidade desse programa, que é o seguinte. A Aline foi uma patrocinadora do nosso programa lá no início, quando a gente estava começando, enfim, que ainda era tudo muito uma dúvida, e a Aline apoiou a gente e falou, a Lorena entrou em contato com você, a Aline falou, não, eu vou patrocinar vocês, mesmo sem conhecer o nosso programa ainda a fundo. Então, quero deixar esse agradecimento e falar que esse modelo de patrocínio acabou. Ou seja, hoje, a Lorena ali ainda não era sua cliente. Sim. E nós também não conhecíamos o seu trabalho, conhecia a sua marca, mas ainda não conhecia o seu trabalho a fundo. E hoje a gente não faz mais esse formato de patrocínio. Então, nós vamos ter episódios aqui diretos, conversando, troca de ideia. Mas para esse programa acontecer, as pessoas que estão envolvidas, a gente precisa fazer um aporte financeiro. Sim. Então, eu vou deixar esse recado para quem está assistindo. Tem um QR Code aí na tela. Se você quiser deixar qualquer tipo de colaboração, tá? O importante não é a quantia, mas sim o quanto você valora esse trabalho aqui, nesse nível que a gente está trabalhando, de filmagem e tudo mais, e esse tipo de conversa, para que a gente continue, não falando que se você não contribuir, a gente não vai continuar, porque a gente conversa com empreendedores, e empreendedores fazem acontecer. Mas se você puder apoiar e valorizar, né, esse trabalho, e essas histórias,
vai ser muito bem-vindo e vai fazer a gente crescer ainda mais. Fazendo uma ressalva aqui para dar afirmação no que você está falando, é muito importante você... eu não conheço o Empúria, não sei se vai valer a pena investir. Sempre vale. Sempre tem um retorno. Eu investi porque eu gosto. Tipo assim, ainda mais quando é empreendedor pequeno. Eu gosto de arriscar. Se der certo, deu. Se não der, tá bom. Mas vamos dizer que, na época, eles tinham só 200 e pouquinhos seguidores no Instagram. Eu investi. Desses 200 e pouquinho, eu fechei minha agenda de novembro e de dezembro. Só com o patrocínio deles. Foram 3 patrocínios que eu fiz. Investimento baixo. E eu fechei a minha agenda. Então, assim, não pensa... em números, né? Em números, pensa em qualidade. Então, vale muito a pena esse investimento. Caramba, que feedback bacana. E você já tinha passado isso pra gente, e isso me emociona muito, porque esse episódio e outros, a gente faz o trabalho aqui muito de forma artesanal, mas é com muito cuidado. E esse momento que a gente tá entrevistando a Letícia, nessa temporada vamos entrevistar profissionais da área da estética, esse trabalho ele não é visando o resultado pra gente, e sim da voz. O resultado pra gente vem como consequência. Então, eu sempre coloco isso. Então, eu deixo, assim, pra Letícia agora dar um ponto dela, tá? É muito importante ela dar esse ponto dela. E agora eu já vou te fazer um desafio. Por que escolher a Letícia para fazer os cílios? Tirando o fato de eu ser maravilhosa, brincadeira. Muito bom. Eu gosto muito de falar sobre isso, do porquê, quando a gente fala em escolher cílios, do tempo para você e tudo mais, o atendimento. Lá no salão, a gente é muito elogiada pelo tipo de atendimento, porque você saber fazer cílios é o mínimo, né? Qualquer lugar que você vá, você tem que saber fazer o que você está vendendo. Então, o que a mais a pessoa faz, que faz você escolher aquele lugar? Eu brigava muito com a minha mãe, eu falava, mãe, a gente tem que oferecer mais alguma coisa, um brinde, porque eu acho que a relação que a gente constrói com a cliente é tão bonita que eu sinto, assim, que só os cílios é insuficiente, sabe? Tipo, eu tô fazendo pouco, queria fazer mais. Então, eu sempre gosto de tratar a cliente como uma amiga, de fato. Que tem gente que, na rotina de trabalho, eu também tenho muita cliente enfermeira, então eu pego muito plantão, né? Atendo, assim, 8 horas da noite, 9 horas da noite, falo que eu não me incomodo, porque eu sei como é ruim a gente conseguir esse tempo pra gente. Então, eu tento reajustar ao máximo os meus horários para conseguir atender todo mundo. A única coisa que eu não consigo ainda é domingo, que eu preciso descansar. Mas eu falo sempre para elas, eu falo, gente, vocês são minhas amigas, né? A confiança que vocês depositam em mim é tão bonita de se ver, é tão bonita de se trabalhar, que eu quero retribuir ao máximo que eu puder. Se eu for no atendimento, se for no cafezinho, todo mundo lá, eu tenho um cafezinho famoso que eu faço. Se for pelo cafezinho... Grande diferencial. Um grande diferencial. E é o tradicional, hein? Eu não faço aqueles paranauê todo da cafeteria, não. Eu até brinco que se eu não desse certo na área dos cílios, eu ia abrir uma cafeteria. Então, assim, pelo tempo de qualidade, né, realmente. Também o suporte, eu acho o suporte uma coisa muito importante. Pós-procedimento, às vezes a cliente fica com vergonha de mandar mensagem ou não gostou. Eu sempre pergunto, não gostou? A gente tira, não tem problema nenhum. Porque muita gente fica traumatizada com cílios porque pensa que vai ficar de um jeito, aí faz, não gosta, aí fica com vergonha de falar, porque eu super normal, sou uma pessoa tímida, eu entendo, e aí nunca mais coloca, acha que o problema é os cílios. Então, eu sempre tento ajustar ao máximo. Eu mostro foto de como ficaria, eu tento sempre induzir a ela a ver, para ela realmente entender como vai ficar. Para saber se ela vai gostar, que é o que importa para mim, é você gostar. Você me falando isso resume muito um atendimento super humanizado. Sim. Isso, muito eu sempre bom. Priorizo isso. O pós é essencial, né? Até em qualquer área lá do salão, a gente precisa ter o pós. Até na área de cabelo, às vezes a cliente reclama, o que aconteceu? A minha auxiliar, às vezes, até puxa a minha orelha porque fala assim, caraca, você deu 4 sessões de tratamento para cliente de graça, tu não tá ganhando nada. Mas é o pós, por quê? Às vezes a cliente sai de lá com o cabelo, não sabe cuidar do cabelo, aí o cabelo fica ruim e acha que a culpa é do profissional. Então, a gente oferecendo esse suporte para ela, a gente vai ensinar como ela cuidar, vai ensinar quais produtos usar, e ela vai conseguir ter uma manutenção em casa boa até o próximo retoque. Então, o suporte do pós é essencial. Acho que qualquer área, né, do comércio, acho que o pós é o que cativa o cliente. A gente sempre pede feedback. Eu viro e mexe todo mensalmente, eu mando para todas as minhas clientes. Tá, mas o que te fez ficar? Porque
a gente sabe que para a pessoa escolher um serviço tem vários fatores, desde o preço até o local. Então, eu sempre procuro ficar em cima. Gente, o que houve? Por que você não voltou? Ou por que você voltou? Minha especialidade é comercial e isso é... Com certeza. Imprescindível, imprescindível. Queria fazer uma surpresa aqui e perguntar pra Letícia. Resume a Aline em 3 palavras. Nossa Senhora. Vou até beber água, gente. Teimosa, mas não no sentido ruim. Teimosa no sentido, se ela cismar hoje que ela vai mudar de salão e fazer aquele lugar dar certo, ela faz. Insistente. Insistente, muito melhor. Insistente. Mas teimosa também. Mas teimosa também, ela bate o pezinho dela. Todo mundo contra, dizendo que não, e eu lá vai no, dar você certo. não sei, você não chegou aí lá no salão, né? A sua esposa Ainda não. foi. Mas lá, quando a minha mãe abriu, tinha várias salinhas e lá é uma sala comercial. Então, às vezes, quando minha mãe queria reformar, ela falava assim: eu vou botar uma sala aqui. E a gente ficava, não tem como, olha o tamanho daqui, não tem como. Ela, eu vou, e vai dar certo. E no final dava. Aí ela falava, o mal de vocês é que vocês duvidam de mim. Então, ela realmente, o que ela bateu o pé, ela vai até o final. Persistente. Persistente. Boa. Resiliente. Nossa, minha mãe, com certeza, ela... Independente das coisas que acontecem, ela sempre mantém de pé. Às vezes, quando tá num mês ruim, ela fala: ai, Jesus, abençoa, fecha a minha agenda de mecha. Mas não é aquele tipo de pessoa que fala: ai, já desanima, sabe? Pelo contrário, ela persiste muito, ela sempre tenta fazer coisas positivas. Quando a equipe tá desanimada, ela sempre tá: gente, vamos postar, vamos fazer uma trend aqui no TikTok pra todo mundo se animar, vamos fazer um vídeo de dancinha. Sendo que o Reels dela, você vai olhar o feed do Reels, é um montão de dancinha com as clientes, porque ela gosta dessa animação e dessa espontaneidade que ela tem com a troca com a equipe e com as clientes. E mais uma palavra, eu diria que forte. Minha mãe passou por muita coisa, né? Ela já chegou a comentar que ela teve meu pai, não que ele tá vivo, não morreu não, que ela tem o meu pai, só que teve uma época que ele falou: olha, eu preciso que você aprenda a caminhar sozinha. Aí a minha mãe enlouqueceu um pouquinho, mas ela conseguiu, ela persistiu. Ela falou: não, é isso que eu quero. Independente da idade, eu tenho experiência, eu vou conseguir. E não é à toa que hoje ela tá do jeito que tá, andando com as próprias perninhas, literalmente. Agora não tem mais o meu papai por trás. Agora é ela e ela. Muito bom, muito bom. É tão orgulho, né, ouvir? Ai, gente. Olha, deixei pro final. Esse episódio passou super rápido, são quase 1 hora conversando. Aí fez chorar, ó. Olha, no finalzinho... Olha o Cílios. Olha o Cílios. Não pode. Muito bom, muito bom. Gente, vou pedir pra vocês, tá? Solicitar vocês, convocar vocês que estão assistindo esse episódio, se inscrevam nesse canal, tá? Esse canal agora é uma emissora, ou seja, terão outros programas nele. A gente conta com a sua contribuição aí de se inscrever, de curtir e acompanhar a gente. Com certeza vocês vão ganhar assistindo a gente, vocês vão assistir assim e escutar histórias incríveis. E deixo a palavra com você para você finalizar a nossa apresentadora. Não esqueçam de fazer suas... Lá no R-Code, ajudar a gente a trazer mais empreendedores que precisam de estar aqui contando as histórias, que é para aprendizado de vocês também, né? Porque às vezes a gente acha que está ruim, mas a gente vê outras histórias que passaram por coisas piores do que a gente está passando. Então, é importante deixar esse podcast no ar. Vocês não vão se arrepender. E quero agradecer a equipe mais uma vez. Fez chorar no final, ó. Não posso nem chorar por causa do Cílios. Meu Deus, tem uma fiscal dos Cílios aqui. Quero agradecer o Rossini, que é Deus, né? A gente faz, quando a gente tem fé, independente da religião, a gente coloca Deus à frente dos nossos projetos e faz a nossa parte, as coisas acontecem, né? Então, eu estar aqui foi um pedido de Deus há, sei lá, 6, 5 anos atrás, né, filha? Que eu já vinha pensando, não falei para ninguém, só para elas. E eu tô aqui. Então, assim, a gente precisa ter fé, primeiro passo, e fazer a nossa parte, que as coisas acontecem. É isso. Muito obrigada de estar aqui de novo. Muito bem. E estamos começando a temporada. Até a próxima.